Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas e amigos, o TVE Entrevista hoje conversa com Tereza Cristina. Cantora carioca, começou a surgir na Velha Lapa, no Rio de Janeiro, dos anos 90, junto com uma geração de cantores, compositores e músicos. Tereza Cristina gravou, cantou e canta de Cartola e Noel Rosa, a Véia Guarda da Portela, Paulinho da Viola, Roberto Carlos. Mas ela lembra: não esqueçam as mulheres até hoje tão invisíveis do início da história do samba. A começar por Tia Ciata, que de Santo Amaro da Purificação carregou o samba da Bahia para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Tanta dor, tanto sofrimento durante a pandemia, e Tereza Cristina via telas como essa nossa que hoje levou, espalhou sua arte pelo Brasil. Transmitiu sua alegria, sua consciência em lives que chamou de Quilombos de Amor. Tereza Cristina, é um prazer, enorme prazer, recebê-la para esta conversa aqui no TVE Entrevista. Eu estou tão feliz de falar com você, querido. Sou muito sua fã, admiro você. Sua voz é tão necessária. Estou muito feliz de falar com você, viu? Ouvindo de você, eu já ganhei o dia. Querida, Dona Hilda fez 83 anos em 31 de janeiro, se não me engano. Minhas conquistas são para ela, você escreveu no Twitter. Dona Hilda, conte-nos um pouco sobre sua família, sobre sua mãe, sobre como você veio, como você cresceu. Bom, sim, eu sou aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu nasci em Bom Sucesso, mas moro na Vila da Penha. Morei minha vida toda aqui, morei depois 10 anos na Zona Sul, mas quando engravidei da minha filha, voltei para o subúrbio, quis criar minha filha no subúrbio. E minha mãe é uma mãe de 6 filhos, né? Mulher de um feirante, meu pai, seu Lula, que já não está mais com a gente. E minha mãe sempre teve o sonho de ser cantora. Era o sonho dela lá em São José de Ubá. E aí, quando eu comecei a cantar, através do meu, né, através do meu sonho realizado, ela se realizou por mim. Eu puxei ela para cantar comigo, e as lives que eu fiz em 2020 começaram com uma ideia para ela, era um remédio para ela, porque eu fiquei muito preocupada com ela ficar presa nos noticiários, né? O Brasil entrando na lama, a gente muito preocupado com o futuro do Brasil, aquelas notícias de morte, 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 o presidente falando um montão de bobagem, e a minha mãe estava com um semblante muito carregado, muito triste, e eu procurei, falei, bom, o que minha mãe mais gosta de fazer? Cantar. Então eu vou fazer umas lives com ela, para que durante a semana a gente se distraia procurando o repertório, e no domingo ela possa fazer o que ela gosta, e aí tentar distrair a minha mãe. Como e quando você nasceu para a música? Foi aí, no vácuo do desejo da sua mãe? Quando é que você começou? De que forma? Não, no final dos anos 90, eu reencontrei um álbum de um compositor carioca, portelense, chamado Antônio Candeia Filho, Candeia. Candeia, meu pai ouvia muito, né, quando eu era criança. Ele ficava ensacando limão, né, para vender na feira no dia seguinte, eu ajudava ele, e ele ficava ouvindo esse álbum do Candeia, chamado Samba de Roda. E isso me marcou muito. Então, quando eu fiz 25 anos, eu estava casada, na época morando no Leblon, que é um bairro de classe média alta aqui do Rio de Janeiro. Reencontrei o álbum que meu pai ouvia quando eu era criança, e tive não sei se o que eu tive foi uma epifania, eu não sei, eu sei que eu tive veio uma onda na minha cabeça
Hoje eu tenho certeza de que foi uma mensagem ancestral, porque eu fiquei muito chocada por eu conhecer todo aquele álbum, todas as canções, eu sabia cantar tudo, mas já com outra cabeça, com a cabeça mais madura, né? E aí fui fazer uma pesquisa sobre quem era o Candeia. E eu fui descobrindo, na minha pesquisa, eu fui vendo que eu estava diante de um gigante, diante de um líder, né, de uma pessoa muito importante para a negritude brasileira, para o samba brasileiro, um líder, um revolucionário. Né? O Candeia tem umas músicas que são praticamente orações, umas letras fortes, uma pessoa que estava, já nos anos 70, ele estava muito preocupado com o futuro das escolas de samba, com o andamento dos sambas enredo, e eu fui me apegando ao Candeia. Quando você diz revolucionário, você diz em que sentido isso? Na música, na forma de se portar? Revolucionário no sentido de trazer para dentro da música brasileira a revolução. O Candeia tem um samba dele, chamado Viver, que ele fala: vive melhor quem samba. Abra a janela do peito e deixa o meu samba passar. Samba não tem preconceito e já vai te libertar. A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu. A liberdade que canto é amor, é esperança para quem já sofreu. Cada qual que olhar para trás verá que sempre é uma razão de viver. Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter. Cantem todos como eu faço, perdoe os fracassos, a vida é tão curta. Enquanto se luta, se samba também. Isso, para mim, é um mantra. Ele compôs uma canção chamada Dia de Graça, em que ele começa a música dizendo, falando, né, com o povo negro brasileiro. Ele diz: irmão, axé, levanta a cabeça, olha o sol de frente. Isso é muito forte, porque até hoje eu vejo a importância dos versos do Candeia, porque hoje, infelizmente, eu encontro pessoas que se dizem sambistas, que se dizem amantes do samba e que são de direita, e não entenderam que para o samba existir, ele precisou transgredir, ele precisou ser revolucionário, ele precisou ir contra a ordem que vem de cima. O sambista, por si só, ele é revolucionário. E esses versos do Candeia, eles me fizeram olhar no espelho e ver uma mulher negra bonita. Eu não me achava bonita. E eu encontrei essa beleza através dos versos do Candeia. Então, o Candeia, para mim, ele é como se fosse um guardião de beleza, de força, sabe? E de atitude, assim. A gente precisa ter atitude. Cada Quando vez você, mais. quando você fala em pesquisa, eu já vi uma coisa que você falou sobre isso, eu fico imaginando se você conhece, imagino que sim, tenha mergulhado naquela coleção, antiga coleção dos anos 70 da música popular brasileira, que acho que eram 40, aquilo era um espetáculo, começa com donga, Sim. com você, imagino que você bebeu ali, né? Também, né? Porque quando eu estou falando aqui da pesquisa que eu fiz sobre o Candeia, é bom lembrar que a minha pesquisa foi sem internet. A internet ainda não existia. Estou falando Uhum. do ano de 1995, 96. E aí, quando eu chegava nas lojas, né, de disco e Uhum. perguntava: você tem disco do Candeia? A resposta era assim: tenho. E aí me dava o álbum do Zeca Pagodinho, que tinha voltado, com um grande sucesso do Rock Ferreira, compositor baiano, e o refrão era encandeia, 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 meu candeia. Ninguém sabia quem era o Candeia. E aquilo me incomodou. Como assim ninguém sabe quem é o Candeia? Tudo bem eu não saber, mas como que as pessoas não sabem? E aí eu fiz uma loucura, Bob, porque na época eu estudava na UERJ, Uhum. eu soube que o Candeia tinha feito um livro chamado
Escolas de Samba, a árvore que esqueceu a raiz. E aí eu achei esse livro, achei a biografia do Candeia, que foi feita pelo João Batista Vargas, um professor da UERJ. Fui até a casa do João Batista Vargas para saber sobre o Candeia. E aí o João Batista me apresentou a Wilson Moreira, que foi parceiro do Candeia, e o Wilson Moreira me apresentou ao Monarco e a velha guarda da Portela. E, a partir daí, a minha vida se encaminhou sozinha, porque, pela amizade com a velha guarda, o Monarco, em todos os shows da velha guarda, ele me convidava para cantar as músicas do Candeia, e foi através da velha guarda da Portela que eu fui indicada para cantar num bar na Lapa, no Rio de Janeiro, no Semente, em 1998. A partir dali, a minha vida artística começou. É aí que eu quero chegar. Parece que teve uma pessoa que foi muito importante como referência para vocês, foi a Cristina Buarque. Sim, sim. Tinha Cristina... um grande disco nos Prato e Faca, nos anos 70, produzido por Fernando Faro. Vocês acham que se debruçaram muito sobre aquilo também, é isso? Sim. A Cristina, ela foi a mola mestra de tudo, que a Cristina, quando eu conheci a Cristina, ela já tinha, segundo ela já tinha se aposentado. Ela não queria mais cantar e estava de saco cheio de tudo, mas é uma grande pesquisadora de samba. A Cristina, antes da internet, ela tinha uma coleção de gravações originais que eu digo são gravações inéditas, de grandes nomes do samba. Ela tinha gravações caseiras, né? Do Zequete, da velha guarda da Portela, do Nelson Cavaquinho. E aí, gravações do Wilson Batista, do Geraldo Pereira. E ela, quando ela viu o meu trabalho e quando ela viu essa geração que estava nascendo na Lapa, cantando sambas que não ficavam na rádio, ela começou a fazer CDs piratas. E ela começou a piratear músicas e ela foi criando o nosso repertório, porque quando eu comecei a cantar, eu só sabia cantar músicas do Candeia e as minhas músicas, e sucessos do rádio. E a Cristina foi trazendo esse repertório de samba de terreiro das escolas de samba, trazendo músicas inéditas do Nelson Cavaquinho, do Zequete, e através da gente, ela começou a viver através da gente, assim. E é uma pessoa muito importante para a minha carreira e para a carreira de todos os músicos da minha geração. E isso era uma coisa que ela fazia sem a gente pedir. Ela percebia, por exemplo, eu cheguei para ela uma vez e falei que eu aprendi uma música do Zé da Zilda. O Zé da Zilda era um compositor da Mangueira, que era chamado Zé com Fome. Era Zé com Fome porque muitas vezes ele ia cantar e as pessoas não pagavam a ele. Então, quando ele via que ele não ia receber, ele pelo menos pedia para jantar, pedia comida como pagamento. E as pessoas apelidaram ele de Zé com Fome. Mas ainda bem que esse apelido caiu. A gente conhece ele hoje como Zé da Zilda. Eu comentando com ela, eu falei, nossa, essa música do Calo é tão bonita, do Zé da Zilda. Aí no dia seguinte ela me aparecia, na semana seguinte ela me aparecia com um CD só de música do Zé da Zilda. Aí vinha compositores assim, quem é Ciro de Souza, quem é Roberto Martins, Pedro Caetano, lá vinha ela com um CD só com as músicas daquele compositor. Então ela foi encorajando a gente a cantar essas músicas que as rádios não tocavam e que as pessoas não conheciam. É claro que a Cristina tem milhões de outros méritos, mas, pessoalmente, eu acho que foi uma pessoa que me ajudou a ter esse olhar sobre a música que ninguém conhece e que eu acho que as pessoas deveriam conhecer. A água da casa dessa família Buarque de Holanda, acho que já veio batizada. É uma família muito especial, né? Eu fiquei amiga da Cristina, fiquei amiga né, dos irmãos da Cristina, menos do Chico, fiquei mais próxima do Chico nos últimos tempos, porque o Chico, para mim, era muito difícil me relacionar com o Chico. O Chico, para mim, era um totem,
eu não sabia como lidar com o Chico. Até hoje eu não sei muito, mas Como é que eu já, vou já falar? começo a ver. Como é que eu vou falar com aquele cara? Não, eu não falava, eu simplesmente ficava sem voz, bebia, né? Passava mal, eu descontrolava. Mas fiquei muito amiga dele, da Memélia. E a Memélia foi uma amiga tardia que eu tive. Eu fiquei amiga da Memélia nos últimos 6 anos da vida dela, 6 ou 7 anos. A Memélia foi me ver cantar na Lapa. A Memélia me ensinou literatura, me mostrou os grandes poetas brasileiros, e ela tinha um entendimento. Ela foi amiga do Mário de Andrade, né? Foi amiga do Pedro Nava. E aí eu lembro que eu comprei o livro, que eram as cartas trocadas entre o Drummond e o Mário de Andrade. E eu percebi que ela conhecia todos os personagens que estavam nas cartas do Mário de Andrade. E eu levava o livro na casa dela, e aí, Bob, eu ia falando os nomes, e ela falava: meu amigo, meu primo, ia lá em casa. Uma coisa, assim. E foi uma pessoa que me deu muita força, muita força. Ela falava para mim assim, usava uma expressão maravilhosa que ela falava com a voz de soprano, né? Ela falava assim: quando você estiver na crista da onda, não esqueça que uma velhota falou para você: você tem talento. E ela também passava uma esperança, porque a Memélia, o primeiro salário do Sérgio Buarque de Holanda, o primeiro cheque que ele recebeu da editora, ela fez ele doar para o PT. E quando era eleição, dia de eleição, ela já não precisava mais votar, porque ela já era idosa, ela acordava, tomava café, tomava um banho, Nós estamos ia aqui falando votar. da mãe do Chico, é isso? Sim, Maria Amélia Buarque de Holanda. É Ela ia desse votar, Chico de todos eles. sim, e aí ela ia votar, e quando ela chegava da votação, ela sentava do lado do telefone, aquele telefone com fio, pegava a lista de telefones, né, que hoje em dia isso não, a geração nova nem sabe o que é isso, mas existia uma lista de telefones do endereço todo o Rio de Janeiro. Pegava aquela lista e, aleatoriamente, ela escolhia um número, ligava para a pessoa e falava: bom dia, aqui é Maria Amélia Buarque de Holanda, você já votou? Aí a pessoa falava: ah, não votei. Você já conhece Luiz Inácio Lula da Silva? Eu estou ligando para pedir votos para Luiz Inácio Lula da Silva. A Amélia foi um anjo, assim, uma pessoa muito importante para mim, uma amizade que eu vibrava com aquela amizade. Depois nós descobrimos que nós gostávamos de cinema, e ela me apresentou Antonioni, me apresentou Fellini, a gente via Poderoso Chefão juntas, e eu percebi que essa família, estou falando isso porque a gente, né, falou da Cristina Buarque, citei o Chico, falei da Miúcha, é uma família que foi muito bem educada, que foi muito bem criada, sabe? E aí, vendo a Memélia, quer dizer, o Sérgio Buarque eu não conheci, mas vendo a Memélia, dá para entender perfeitamente por que o Chico Buarque é o Chico Buarque, sabe? Tereza Cristina, outro dia você escreveu: sabe o que machuca mais na solidão da mulher preta? A falta de noção e empatia da branquidade. Assunto delicado, triste e que ninguém quer entender. No fundo, nós só temos a nós mesmas. Que solidão é essa e qual é a dimensão dessa solidão? É uma solidão de você você parece que você é transparente, né? A minha adolescência inteira, eu ia a bailes, né? Gostava de discoteca, não ser chamada para dançar, ver suas amigas de pele mais clara com um namoradinho, com paquera, e as pessoas simplesmente passarem por você e não te ver. É você se arrumar e nada acontecer, é você não ter o seu padrão de reconhecido como beleza.
Quando eu falei para você que o Candeia foi importante para mim, porque foi o compositor que me ensinou a enxergar a minha beleza, esse lugar de invisibilidade, ele dói demais, porque a mulher é muito ela é muito a imagem da mulher, ela é objetivada, né? A imagem, o corpo da mulher. E a mulher preta é o último olhar que é recebido e às vezes não é. Você não ter um olhar que cruze com o seu. E isso ele machuca tanto que é um sentimento que a gente não quer falar dele, e quando a gente começa a falar dele, a branquitude simplesmente não quer ouvir. Não quer ouvir As a dor pessoas do outro. não querem ouvir, elas não querem falar desse assunto. Então, é um assunto que a branquitude não quer ouvir e a outra mulher preta não quer tocar nesse lugar, porque esse lugar é de um gatilho, é um lugar que coloca a gente num lugar que, às vezes, a gente não quer mais estar nesse lugar. Eu fiz esse post porque eu vi uma mulher que está no Big Brother, ela é preta e ela tem vitiligo. E eu imagino a quantidade de situações que essa mulher passou, de invisibilidade, sabe? E aí ela passou o dia inteiro com um rapaz meio seduzindo ela, e quando chegou na festa, o menino foi e ficou com uma mulher branca. E ela, naquele lugar ali, é para enlouquecer todo mundo, ela bebeu, e ela ficava dizendo: eu sou feia, ninguém gosta de mim. Então, eu vi muita gente falando: ah, que absurdo, mulher chorando por Vitimismo, causa de homem. Mas eu vitimismo, entendi, sim, eu entendi muito bem o que ela estava querendo dizer, e eu entendi a dor dela. É uma coisa que mina a nossa energia, na verdade. Hoje, eu posso dizer que, principalmente depois das minhas lives, né, onde eu fiquei de frente para o meu celular, vendo a minha própria imagem durante um ano inteiro. Eu fiquei um ano fazendo lives e para fazer a live eu tinha que me ver. E eu não estava acostumada a me ver no espelho e me achar bonita. Espelho era uma coisa que eu nunca gostei muito de espelho. Eu sempre saía, eu não gostava de ficar parada me vendo. Eu passava no espelho muito rápido, assim. Uhum. E isso é muito difícil de você entender se você não passa por isso, sabe? Isso só aumenta a solidão desse lugar, sabe? Então, eu falo disso e eu vou continuar falando disso, porque nós ainda temos muitas mulheres que precisam saber que isso aconteceu e que a gente consegue superar essa situação. A gente Vamos, consegue passar por isso. Mas então vamos, a gente não passa se isso não for um assunto, sabe? tá. Então vamos continuar nesse assunto com uma transição que se deve ao tempo. Eu vou ler coisas poucas aqui para você me falar o que você pensa. Lamartine Babo e Irmãos Valença. O teu cabelo não nega porque és mulata da cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Nelson Gonçalves. Presta atenção, mariposa, neste aviso derradeiro, antes que a luz da cidade se acabe, pode cegar-te primeiro. Lupicínio Rodrigues e tantos. Hoje são vistos, publicadas ou cantadas hoje, seriam vistas como aberrações se estivessem sendo lançadas agora. Mas são tempos de revisão, de reflexão, e nisso, às vezes, também o oposto da reflexão, quando esse debate se dá. O que você pensa e como você se posiciona em relação a isso tudo? Sim, eu simplesmente, inclusive, tem uma música. Então, que eu falei, né, que eu fiquei muito amiga da Maria Amélia, da Memélia, e eu levava o meu grupo de samba para casa dela, porque chegou um momento em que ela não saía mais de casa. Então a Uhum. gente levava o samba da Lapa até ela. E aí, num desses encontros, a gente começou a cantar música de carnaval, e eu alguém puxamos, né? O teu cabelo não nega mulata. Aí ela falou assim: essa música não, essa música é racista.
uma mulher branca, família de classe média alta, né? A Memélia era de classe média alta. Ela me chamou a atenção. E isso, outros sambas, inclusive, a gente cantava, eu cantava que nem um papagaio. Eu não tinha noção do que eu estava cantando. Tem uma música que é assim: se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já, já. Dava uma surra nela que ela gritava, chega. Outra música. O primeiro samba que ela desfilou na avenida. Lá vem ela, chorando, o que ela quer? Pancada não é, já dei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não há, não há. Carinho eu tenho demais para vender e para dar, pancada também não há de faltar. Dinheiro, isso eu não dou à mulher. Faço descer a terra, o céu, as estrelas, se ela quiser. Dorival Caymmi fez. O que é que eu dou? O que é que eu dou a essa mulher? Se eu dou carinho, diz que não. Se eu dou dinheiro, ela não quer. O que é que eu dou? O que é que eu dou a essa mulher? Se eu dou carinho, diz que não. Se eu dou dinheiro, ela não quer. Eu já fiz tudo, tudo para te conquistar. Ela só vive zangada, sempre de cara amarrada. Será que ela quer pancada? É só o que me falta dar. Ela quer apanhar. O que é que eu dou? As pessoas cantavam isso sem entender. É quase que um encanto, né? Porque tem a melodia, tem a batucada, e a gente vai se envolvendo, a gente vai esquecendo disso. E isso é um assunto, para mim, tão importante, Bob, porque eu acho que quando a gente entendeu que a problematização ela é necessária para rever conceitos, não é você acusar. Quando eu reconheço o racismo ou o machismo de um compositor em uma canção, eu simplesmente deixo de cantar aquela canção, mas eu também vou olhar esse compositor. Eu não posso pegar essa música e colocar essa música como se essa música fosse o espelho de uma obra, de uma vida. Isso é uma questão muito importante, porque eu já briguei, discuti, desfiz amizades com pessoas que me são muito caras, porque as pessoas confundiam. Quando eu questionava essas letras, que eu não podia falar mal de um compositor que não está aqui para se defender e que o tempo dele era outro. Eu entendo que o tempo dele é outro, mas o meu tempo é hoje, o meu tempo é agora. Então eu não posso cantar, eu não posso repetir isso, porque ainda temos mulheres sendo assassinadas e mortas porque terminaram uma relação ou porque simplesmente não iniciaram uma relação. O feminicídio é altíssimo no Brasil. Então, a gente não pode reproduzir esse tipo de coisa. Você quer ver um outro exemplo? O Cartola, um compositor que eu amo e que eu admiro. Admiro tudo do Cartola, a vida dele, a obra dele, a pessoa que ele foi. O Cartola tem uma música chamada Feriado na Roça, que é linda, é um samba rural lindo. E a letra do samba é uma pessoa que mora na roça, que se apaixonou por uma menina ainda, criança. Essa menina vai estudar na cidade grande. Um dia ela volta para a cidade dele e ele compra instrumento novo, ele monta uma banda para cantar para essa mulher, e essa mulher chega acompanhada de um médico. E no final da canção, ele diz que a mente ficou confusa e quando ele vê, ele matou os dois. Ele deu 2 tiros em cada um. Por mais que essa música seja linda, que ela tenha uma melodia bonita, eu não gravei essa música e eu não canto essa música, porque isso encoraja as pessoas de um jeito que as pessoas nem sentem. É a mesma coisa que o discurso do Bolsonaro, ele é um discurso de morte, ele é um discurso perigoso, porque quando você diz que ele só está falando isso da boca para fora, ele está encorajando uma atitude que a gente sabe muito bem onde isso vai dar. As pessoas estão se sentindo encorajadas para serem horrorosas, para serem machistas, para serem misóginas, sabe? Agora, E pagando com a vida, sabe? mas você, não sei o que você pensa, que
não é possível apagar a história, é preciso discutir a história, né? É isso que você está querendo Sim, dizer, se eu estou entendendo. sim, Eu não fiz sim, algumas anotações aqui, por exemplo, Francisco Alves e Mário Reis subiam o Estácio e Francisco Alves assinava músicas que não eram suas, por exemplo, o grande Ismael Silva e com Newton sim, Bastos. Aquele era um sim, tempo, não Ismael, que alguns parceiros agenciavam mulheres, digamos assim. Então, eles cantavam o que era aquilo naquele tempo. Né? E isso é que tem que ser discutido até para entender Noel, grandes, gigantes, Quartola, Lupicínio, gigantescos. Você não tem como apagar a história da sim. música popular brasileira, mas há que rediscuti-la. É isso que você está dizendo. Isso, isso. E quando eu reconheço uma, porque tudo isso é estrutural, né? Isso é uma Uhum. coisa que eu aprendi com o Silvio Almeida. Racismo estrutural é uma redundância. O racismo ele só é racismo porque ele é estrutural e ele existe e ele parte de um lugar que você não percebe aonde ele está. Você só percebe quando ele acontece e às vezes quem está percebendo é quem está sofrendo, não é quem está dizendo ou quem está agindo. Mas eu não tenho o direito de, por uma canção, julgar esse compositor. Eu sei que o samba ele é um gênero musical que foi trazido para o Rio de Janeiro pelas mãos de uma mulher, que foi a Tia Seata, essa baiana de Santa Amaro. Ela trouxe o samba para o Rio de Janeiro e foi uma mulher tão influente, tão importante. Na casa dela passaram políticos, passaram pessoas influentes da sociedade carioca. Ela foi na casa dela que nasceu o samba carioca e a história dela foi completamente apagada. Então, hoje, nós temos registros de como era a voz do Pixinguinha, de como é a voz do Donga, de como era a voz do João da Baiana. Temos vídeos, motos antigos, do João da Baiana dançando, tocando pandeiro, do Pixinguinha na cadeira de balanço, fumando charuto, tocando saxofone, e a gente não tem uma imagem da Tia Seata. O samba, ele nasceu na carioca, que eu digo, né? Nascido pelas mãos de uma mulher muito influente, a história dela foi apagada, e a gente, quando vai falar do samba, quando vê o samba, o lugar que o samba foi, é um lugar de homens, basicamente de homens. E ponto final. Hoje, nós não por exemplo, a gente tem uma Liga das Escolas de Samba, né? Na Liesa. Cadê a mulher ali? Não tem. Cadê o presidente de escola preto? Não tem. Hoje nós temos a Beija-Flor. Cadê os outros, gente? Sabe? É. Tereza canta Noel. Batuque é um privilégio. É o nome do seu disco, lançado em 2018, cantando Noel Rosa. Uma tradução dos costumes dos anos 30, se eu não me engano. Sim. A direção musical foi do Caetano Veloso. Imagine que vocês foram roteirizando isso conjuntamente. Eu não sei se foi exatamente isso ou ele mais do que você, né? Como foi esse trabalho e como foi trabalhar com quem conhece tão profundamente também a música popular brasileira, que ele conhece? Eu me lembro de menino, Sim. um programa de televisão que ele adivinhava a música antes de todo mundo apertando o botãozinho lá. Sim, o Caetano, eu vou ter que voltar um pouquinho, né? O Caetano foi importante para mim no álbum do Cartola. Uhum. Quando eu fiz o show do Cartola, ele conversou comigo e eu sempre fui muito tímida no palco. Uhum. E aí ele começou a falar do meu jeito, né, da maneira com que eu interpretava as canções, e primeira vez que eu ouvi o que ele falou para mim, eu pensei assim, eu falei, será que esse cara realmente gosta de mim? Será que ele gosta de uma imagem que não existe? Não era. Ele me ajudou muito na minha presença de palco. Quando eu fui fazer o Noel, eu escolhi o repertório, eu fiz o roteiro do show, mas toda dúvida que eu tinha era a ele que eu recorria. Tem um samba do Noel
muito atual chamado positivismo, que ele fez em homenagem a Augusto Conte. E ele cita, né, tem uma parte maravilhosa que ele fala: o amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. Porque o lema da bandeira é tirado do positivismo, né? Mas alguém, certamente um militar, resolveu tirar o amor, né? Achou que só ordem e progresso faria a gente ser uma nação. Pode atrapalhar. Será que o Brasil não ia ser diferente se a nossa bandeira fosse amor, ordem e progresso? Talvez. E essa mulher que já foi tímida passou, salvo engano, de 250 lives. Não sei se eu estou certo na conta, né? Então, a pandemia, que foi essa tragédia, que que ainda continuam caindo 2, 3, 4 Boeings por dia e já está tudo naturalizado, né? Que é uma coisa inacreditável, que as pessoas se chocam com a barbaridade que foi aquilo que aconteceu há semanas em Petrópolis, mas 200 e tantas pessoas, mas morriam naquela época 4, 5 vezes mais por dia e tudo bem, passou. Então a pandemia, que foi essa coisa terrível, mas ao mesmo tempo o Brasil teve a oportunidade de ver e ouvir você e tanta gente tentando furar aquela bolha de dor, de tragédia, de barbárie, né? Olha, eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, o lado bom da pandemia. Não é isso, né? Se eu tiver aprendido alguma coisa na pandemia, eu prefiro voltar à minha ignorância e que a gente não tivesse perdido tanta gente. Mas eu acho que quando eu sou muito amiga do Marcelo Freixo, e quando esse presidente que está aí foi eleito, eu fiquei muito desesperada, muito triste, muito sem esperança. E o Freixo falou para mim assim: você tem que ficar forte, que a gente vai enfrentar um governo de morte, a política da morte, a necropolítica. E eu achei aquela fala do Freixo muito abstrata, porque eu pensei assim comigo: o que é a política da morte? Existe política da morte? Isso existe? Ou isso é uma coisa assim? Eu não conseguia entender o que seria uma política da morte. E quando o mundo se deparou com esse vírus letal, eu vi governantes até que eu não tenho nenhuma afinidade política, preocupados em salvar vidas. E o descaso com que esse homem lidou com a perda das pessoas, com a partida das pessoas, define muito bem o que é um governo de morte. É um cidadão que se preocupa em usar o dinheiro que ele tem para comprar armas, para liberar armas, para armar a população, ele está num governo de morte. Pessoas que apoiaram esse monstro. Eu lembro de um dono de uma rede que, graças a Deus, vai falir, dizem que está falindo, uma rede de hambúrguer, do que eu nunca entrei ali. Ele deu uma declaração dizendo: vão morrer 6, 7 mil pessoas, mas e daí? 8 mil pessoas. Ele fez esse tipo de comentário. Um outro bobo alegre, um homem horroroso, que se veste nem de super-herói, se veste de vilão, porque é isso que ele é. É um homem que nega o papagaio. Empurrou. Sim, ele empurrou, né? A própria mãe dele foi, em vez de ser tratada como deveria, tomou medicamentos que empurravam as pessoas para a morte. Então, assim, a gente ficou rodeada, e isso tudo anestesiou a gente.
a gente vai vendo as vidas, elas são transformadas em números, né? Hoje a gente vê assim, 800 pessoas morreram no Brasil. Gente, 800 pessoas morreram no Brasil. É muito forte isso. Eu não quero normalizar a morte. Vou te falar uma coisa. O Nelson Cavaquinho, na infância dele, ele viveu a gripe espanhola. E tem um documentário do Leon Richman, um documentário espetacular, maravilhoso sobre o Nelson Cavaquinho. E ele pergunta, Nelson, por que essa obsessão com a morte? Porque todas as canções do Nelson Cavaquinho falam de morte, de luto, né? E aí ele não soube explicar, e ele começa a falar: eu tinha 7, 8 anos e eu ficava vendo o bonde passar, aqueles bondes, aqueles caminhões cheios de cadáver. As ruas tinha aquele desfile de caminhões cheios de corpos de cadáver. E isso entrou nele de um jeito que, quando a arte resolveu sair, ele só falava de morte, com melodias incríveis, né? Com melodias. Nelson Cavaquinho, um dos maiores melodistas do Brasil. Mas você vê como que isso entrou nisso. E a gente não sabe ao certo do que essa pandemia causou na gente. Mas porque a gente ainda não tem a distância histórica do que está acontecendo. Mas por isso que eu me referi às suas lives, obviamente que não como uma negação Sim, não entendi o que você falou. Porque tem um momento, por exemplo, que foi um momento impactante, lindo, que foi aquele dia que você chorou quando o Gilberto Gil apareceu na tua live. Entende? Foi um dia muito difícil para o Brasil. O dia em que o menino Miguel voou para a morte no por conta de uma negligência, assim. E aquele dia eu estava fazendo lives já diárias, todo dia eu fazia live, todo dia. Naquele dia eu acordei e eu disse para mim mesma: hoje eu não vou fazer, eu vou quebrar, eu não vou conseguir fazer. Só que no meio do dia, durante o dia, eu estava ouvindo música e aí eu ouvi, por acaso, um samba do Caetano Veloso, que dizia, o nome do samba é Jeito de Corpo, e ele dizia: mas mesmo na deprê, chama-se um Gilberto Gil. E aí eu falei: talvez o Gil possa me salvar. Aí eu fui na obra do Gil, fui pesquisar, me deparei com um disco Realce, que foi um álbum dos anos 80, e é um álbum solar, alegre, com todas as referências, né, dos anos 80 ali. E é um álbum muito forte, porque tem o Super-Homem, tem a versão, uma das versões mais lindas que eu já vi de músicas estrangeiras, que é o No Woman No Cry, que ele fez da música do Bob Marley. Tem Rebento, tem Toda Menina Baiana. E aí fui lá eu fazer minha live cantando Realce, para aquele disco tentar. Eu queria estar em outro lugar, e era isso que ia acontecer na minha live. Você queria um Realce. Sim, queria botar uma purpurina em mim. E aí estou lá fazendo a live, já estava terminando a live, terminando mesmo, me despedindo das pessoas, e aí a Flora Gil apareceu, comentou, e aí começou todo mundo a dizer: aí o Gil vai entrar, o Gil vai entrar. Eu não acreditei, porque eu não tenho amizade, né, com o Gil, não era tão próxima do Gil como eu era próxima do Caetano. E quando eu vi a cara dele, ele estava na cama, assim, né, com um travesseiro atrás, com violão, e ele entrou cantando Viramundo, que é uma canção muito importante de um Brasil que a gente não quer que volte também. Então, eu fiquei tão pequenininha,
eu me senti um grãozinho de areia, assim. E eu não consegui falar e eu não consegui ouvir o que ele estava dizendo para mim. Ele começou, sou viramundo virado. Eu não conseguia, e aí eu chorei, assim, eu fiquei com, sei lá, 5 anos de idade, 4, e fiquei muito tempo sem conseguir ver essa imagem. Hoje em dia me dá um pouco de vergonha, porque eu derreti, eu não consegui, juro, eu não consegui. Foi que nem quando o Lula entrou, eu não consegui ouvir o Lula, eu falava em cima dele, eu gritava, sei lá, eu queria voar, sabe? Porque, para mim, era um lugar tão pequenininho, mas um lugar de acolhimento. As pessoas que frequentavam a minha live falavam que, assim, o quilombo do amor. Era o meu quilombo, era o meu celular. Eu até brinco que é minha live, minhas regras. Era o meu quintalzinho ali. Uhum. Eu estou aqui, né? Aqui é o quarto do meu sobrinho. Fiz tudo aqui nesse quarto. E eu não entendi que de um quarto no subúrbio eu podia chegar, voar assim, ir para lugares, encontrar artistas do quilate de um Gilberto Gil, sabe? Eu consegui falar com o Djavan, eu consegui falar com a Simone, com compositor, conversar com a dona Conceição Evaristo. Era um choque, mas, ao mesmo tempo, foi uma esperança que eu senti, sabe? Porque o que eu fiz foi tentar mostrar para as pessoas que estavam ali que a gente está no meio da lama, a gente está com a nossa esperança abalada, né? A gente está nas mãos de um tirano como nunca, né? Um tirano não é nem de filme de terror, é um tirano de desenho animado, porque às vezes é tão caricato, é tão Isso. pessimamente desenhado tudo, que Como ele, é uma coisa horrível. umas semanas atrás, ele dizendo que conseguiu parar a guerra no leste europeu. Não sei se foi O pior, coincidência ou não. sim, o pior é ele falar isso, o pior é as pessoas acreditarem nisso, sabe? Fake news, na verdade, ela é aquilo que as pessoas querem que aconteça e elas sabem que não é verdade. Tereza, nós falamos já de vários baianos aqui hoje da Bahia, né? Eu sou filha de E, baiano. e eu também, cidadão baiano e soteropolitano, né? E Eu também estamos. sou, eu ganhei esse título, sabia? E que Só não, legal. ainda não recebi, mas eu ganhei esse título de cidadã soteropolitana. Isso. E estamos falando também para a TVE da Bahia. Então, estamos falando não só com a Bahia, mas também para a Bahia, porque estamos falando também no canal. Mas Sim. você tem interesse por Nelson Rufino. Imagino que Edil Pacheco, não sei se mergulhou no Batatinha, maravilhoso também, Riachão. Sim, sim, sim. Batatinha é do mesmo planeta Que Paulinho da artístico Viola, que Paulinho que da Viola. Cartola, que Paulinho da Viola, que Nelson Cavaquinho. Ele é do mesmo planeta. Ele só não é tão conhecido. Mas Geraldo Filme, Batatinha. Eu tenho fé e esperança de que esses compositores, em algum momento, a história vai fazer jus ao que eles criaram e eles vão ser colocados nesse panteão, porque é onde eles estão. Eles estão no mesmo lugar. Na sua viagem camaleônica, né, pela música brasileira popular, chame como quiserem, o samba carioca, o samba, você gravou também um disco show em 2011, 2012, se eu não me engano, com canções de Roberto Carlos. Isso era o quê? Já Sim, era a sua infância? isso é a minha infância. Eu aprendi a falar balbuciando canções do Roberto e do Erasmo. A minha mãe lavando roupa em casa, ou fazendo faxina, ou fazendo comida, cantando o portão, detalhes, rotina, proposta. Eu cresci assim. E eu tinha esse sonho
que era um sonho, né? Porque, poxa, me tornei sambista, como é que eu vou cantar músicas do Roberto? E acabei encontrando uma banda de rock que topou essa loucura, e depois encontrei um outro anjo chamado Guto Graça Mello, que soube desse projeto e me pediu, ele falou, escreve aqui, me deu um bloquinho, falou, escreve aqui as músicas que você quer gravar do Roberto, porque quando eu estiver sozinho com o Roberto, eu vou mostrar a ele, vou falar com ele que tem uma sambista que quer cantar, que quer gravar. E dito e feito, a primeira oportunidade que eu teve sozinho com o Roberto, mostrou a ele, e o Roberto liberou, porque ele não libera para qualquer pessoa, né? E ele liberou para eu cantar essas músicas, para eu gravar essas músicas. Olha, Bob, é uma pena que eu não consegui fazer turnê e eu não consegui mostrar esse álbum para o Brasil. Eu não consegui. É uma pena, porque foi um show para mim, é como se eu estivesse voltando na minha casa antiga, aqui na Vila da Penha também, mas na outra casa que eu morava, A Janela, são músicas que fazem parte da minha formação como pessoa, sabe? E eu queria só pedir para você um parêntese aqui, aproveitar que eu estou falando para a TVE da Bahia, esse lugar que para mim é sagrado, né? A Bahia é a terra do meu pai. Bahia é um lugar onde eu vou renovar a minha felicidade. Eu sou carioca da gema. Eu acho que eu não viveria em outro lugar que não fosse o Rio de Janeiro. Eu sou muito carioca. Eu gosto de tudo que o Rio de Janeiro pode oferecer a mim. O Rio de Janeiro baleado como está, na mão de miliciano, com isso tudo, mas o meu lugar é o Rio de Janeiro. Mas todas as vezes em que eu fui à Bahia, em que eu fui até o Recôncavo, que eu fui até São Félix, Cachoeira, que eu passei por Salvador e fiz amizades e fui à Praia do Pôr da Barra, eu voltei diferente para o Rio. Eu voltei outra pessoa. E eu fiquei muito abalada com essa história de que querem mudar o nome da Lagoa do Abaeté para Monte Santo. Eu acho isso uma das maiores crueldades históricas. Eu não sei até que ponto isso vai se concretizar realmente, eu não sei até que ponto isso vai, mas eu acho que isso é de uma crueldade com o povo baiano. Isso é tão cruel quanto dizer que o acarajé é bolinho de Jesus, sabe? Isso bateu em mim. Eu sou baiana de descendência, né? E se eu morasse aí, se eu morasse em Salvador, se eu morasse aí, eu ia acampar ali, eu ia ficar ali, esperando alguém pregar uma placa dizendo Monte Santo, eu ia derrubar para ser presa mesmo. Porque por isso aí vale a gente gastar o nosso réu primário, sabe? Eu acho que vale. Tereza Cristina, quem faz isso em busca de voto fácil não tem nada a ver com Jesus e a conhecida história de Jesus como ela é conhecida. Não. Infelizmente, nossa conversa está acabando. Tempo Me chama de determinado. novo outro dia. Chamaremos com o maior prazer. Foi um prazer, uma delícia conversar contigo aqui no TVE Entrevista Especial. Isso é uma conversa entre nós, os nossos amigas e amigas que estão assistindo, também no meu canal Bob Fernandes. Enorme prazer falar contigo. Espero que façamos mais em breve. Um grande abraço para você. Admiro muito você. Já falei muito de você nas minhas redes, acompanhei a sua trajetória. Quero mandar um grande abraço para o povo da Bahia. Meu coração ele é carioca, mas ele tem um cerne baiano. Tenho um carinho muito grande. Espero poder ir a Salvador, receber o meu título de cidadã soteropolitana com muito carinho e mandar um grande beijo para a Bahia. Todas as vezes, como eu falei, todas as vezes que eu entro em contato com a Bahia, eu fico melhor. Muitíssimo obrigado por essa conversa.
Tereza Cristina, com a TVE, que é a TV Pública da Bahia. Obrigada, querido. Beijo. Beijo. E foi um prazer ter vocês nesta entrevista aqui no TVE Entrevista, na TVE, a TV Pública da Bahia, amigas e amigos. Até a próxima semana.